Salmo 96, hoje eu vou ler ele aqui na Almeida 21, Almeida século 21, a versão que nós vamos ler, o Salmo aí de 13 versículos, e aqui no título da 21 diz: todos são convidados ao louvor. Você pode acompanhar aqui na sua Bíblia, celular, ou de outras formas que você tenha à sua disposição. Salmo 96, vai dizer assim para a gente, juntos, diz, o salmista diz: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia proclamai a sua salvação, anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os habitantes da terra, dizei entre as nações: o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado, ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe, exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, que satisfação nós estamos aqui em culto na Tua presença, e agora queremos, Senhor Deus, aproveitar, desfrutar daquilo que só a Tua palavra tem para os nossos corações. Diante do texto que nós já lemos e que vamos aqui nele se aprofundar, na iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, que a gente tire aqui lições profundas, tocantes, maravilhosas para esse 2026 que o Senhor tem nos dado, porque a Tua palavra ela é rica, ela renova as nossas vidas, e nós queremos que esse tempo aqui seja um tempo de renovo, um tempo de redobrar da Tua porção sobre as nossas vidas, para esse novo ciclo que o Senhor tem colocado para nós. É assim que nós te pedimos, é assim que nós a Ti oramos, no nome santo de Jesus, amém. Bem, Salmo 96, esse salmo aqui ele é bem familiar de muitos de nós, não é verdade? Se você é como eu, se você já tem alguma temporada de igreja batista, certamente você já ouviu falar dos Vencedores por Cristo, um grupo do passado que gravou muitas músicas e gravavam muitas letras tocantes, profundas, bíblicas, músicas que iam a letras da palavra de Deus. E eles cantam o Salmo 96, não ele na sua toda extensão, eles têm um cântico que vai do versículo 1 ao versículo 6, ele está todo inserido nesse cântico deles, mas eu ainda também conheço uma outra música que tem uma outra parte aqui desse Salmo, mas enfim, um cântico que canta desse trecho da palavra de Deus. O Salmo 96, ele faz parte de uma coleção, de um grupo de salmos bem interessantes da palavra de Deus. Quando a gente olha para o livro de Salmos, aqui na Bíblia, nós vamos ver 150 capítulos. Mas cada capítulo, ele tem uma particularidade. E alguns desses capítulos são agrupados dentro de temas específicos, dentro de todo esse conteúdo do que é a palavra de Deus, dentro de tudo isso que é os Salmos. E esse Salmo, ele faz parte de um grupo que vai do Salmo 93 até o Salmo 99, são 6 salmos porque o 94 ele é uma exceção aqui nesse grupo, mas o que há de particular nesses salmos do 93 ao 99? Eles são salmos
que se dirigem a Deus como rei, eles entronizam a Deus como rei, e isso não é à toa, isso não é sem nenhum propósito, mas há um porquê muito interessante nisso aqui. Na verdade, esses salmos, eles têm a ver com algo que os estudiosos entendem estar ligado a uma festividade judaica. O livro dos Salmos, ele foi escrito, ele foi catalogado naquele tempo que a gente tinha Israel, o povo de Israel, o povo judaico, que tinha a sua vida, a sua história como nação, que servia e buscava a Deus. E o povo judaico era um povo muito festivo, eles tinham muitas festividades. E olha que interessante, eles eram um povo festivo, não é porque eles eram festeiros, porque eles gostavam de uma festa, porque eles gostavam de se ajuntar e fazer um barulho e coisas do tipo. Sim, naturalmente isso veio a se tornar uma característica deles. Mas o povo judaico era um povo festivo porque Deus os ensinou a ser um povo festivo. A nação de Israel, eles tinham festas que eles praticavam anualmente. E Deus dizia assim, olha, não faltem a estas festas. É Deus que ensina o povo da nação de Israel a dizer assim, meu povo, vão festejar. Meu povo, eu quero ver vocês diante da alegria. Eu quero ver vocês celebrando, comemorando, festejando. Em outras palavras, Deus poderia dizer assim, porque eu sou um Deus, eu sei que eu dou motivos para vocês se alegrarem, para que vocês façam festas. Então, a nação de Israel, eles eram uma nação que fazia muitas festas. Eles tinham 3 festas principais no ano, do qual eles todos eram conclamados a irem para Jerusalém adorar. A festa das cabanas, a festa do Pentecostes, veio a se tornar a festa do Pentecostes, mas é a festa da colheita, ali no tempo de Israel, dos Salmos era assim que ela era entendida, e a Páscoa. Essas festas o povo não podia faltar, mas haviam ainda outras festas, e havia uma outra festa que o povo de Israel, eles festejavam muito, que se chamava Rosh Hashanah, que significava, é a festa do ano novo judaico. Era quando o ciclo, de um novo ano começavam para os israelitas, e era motivo de festa. Acredite você, não é só nós que fazemos festas na virada do dia 31 para o dia 1º, o povo de Deus também celebrava ali esse novo ano do calendário judaico. E a festa desses israelitas do ano novo judaico era uma festa bem interessante, porque essas festas, elas tinham 3 ênfases muito interessantes. A primeira delas era assim, presta atenção como isso é interessante. O povo judaico, o povo israelita, eles entendiam que celebrar o ano novo tinha a ver como que se você estivesse celebrando a criação de Deus. Gênesis 1 e 2, é a celebração da terra, é a celebração da criação de Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas, e tendo criado todas as coisas, se deparar com o novo ano, significava talvez, nas nossas palavras aqui de uma forma mais comum, dizer assim, é o aniversário do planeta, quando Deus criou todas as coisas, é o ano novo. Então eles entendiam essa festividade em dizer assim, vamos festejar a criação do mundo, vamos festejar esse mundo natural, cheio de beleza, cheio da natureza, um mundo onde Deus nos deu a habitar. Vamos comemorar mais um ano, mais um aniversário, a gente poderia dizer assim. Mas eles também celebravam, em meio a essa festa, um apontamento para aquilo que seria o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Deus julgará todos os povos. Quando a gente pensa nesse julgará todos os povos, não é no sentido punitivo, no sentido de castigo, de julgamento, como a palavra em si traz esse aspecto, mas no sentido de dizer assim, olha, a justiça dos homens falham, juízes humanos falham, reis quando julgam falham, mas haverá um dia em que Deus virá com a sua justiça e julgará, e reinará com justiça, e perpetuará a sua justiça. Então essa festa, além de celebrar a criação, ela também olhava para o futuro em dizer assim, chegará esse dia, onde Deus reinará, e essa justiça será infalível, e nós aguardamos esse dia, e esse dia será espetacular. Então, essa festa também celebrava isso. Mas um terceiro e principal aspecto dessa festa é que ela celebrava a entronização de Deus como rei,
como Rei do universo. Porque se nós estamos comemorando um novo ano dentro da perspectiva judaica, é o ano do qual a gente celebra a criação, é um ano do qual a gente entroniza o Criador de todas as coisas também. Era assim que os israelitas pensavam. E eles pensavam dessa maneira, assimilando de que assim, entronizar não porque Deus precisava ser alguém que deveria ser ascendido ao trono. Deus ele já está no trono do universo, na verdade. Mas é no aspecto de revalidar, de reafirmar, de voltar-se ao aspecto do súdito que diz: Deus é rei, o Senhor reina, Ele é o meu rei, Ele criou o universo e eu estou aqui para adorá-lo, para celebrá-lo a Ele como rei dessa criação da qual Ele fez, não é? Então tudo isso fazia parte dessa grande festa, do ano novo judaico do qual eles participavam ali. E é bem interessante porque quando a gente vai no detalhe desses versículos, vocês vão perceber esses três lances daquilo que essa festa simbolizava, presente aqui nesse salmo. A gente também pode entender que esse era um salmo muito presente dentro da nação de Israel. Porque se você vai lá para 1 Crônicas capítulo 16, ali está sendo relatado quando a arca do Senhor, que estava fora dos domínios de Israel, ela está sendo reconduzida para a nação de Israel. E lá em 1 Crônicas 16, quando Davi está fazendo esse movimento de trazer de novo a arca do Senhor para a terra dela, para a nação de Israel, lá existem essas mesmas palavras nos versículos 23 a 33, Davi volta com a arca, com grande júbilo, com grande festa, existe um cortejo, uma procissão, a gente poderia dizer assim, da volta, do povo caminhando junto, trazendo a arca. E em meio a esse movimento, a gente vai ver as palavras desse salmo. E a gente também nota algumas outras expressões desse salmo presente no Salmo 105 e 106. Então ele é um salmo bem interessante. Ele é um salmo que convida a celebrar a majestade de Deus, dando esse destaque, essa ressalva de que todos deveriam adorá-lo. E é por isso que a gente vai ver nesse salmo, em todo o seu conteúdo, esses imperativos para adoração, que diz: cantai, tributai, adorai, tremei, dizei. Esses imperativos, esses impulsionadores, eles são alguns chamadores, convocações enfáticas de dizer assim: não deixe de cantar, não deixe de bendizer, não deixe de anunciar, não deixe de proclamar, mas venha ter parte nessa festa, venha ter parte nesse cortejo, nessa caminhada, nessa celebração da criação, do Criador, do Rei que reina, daquele que um dia nos julgará. Então ele é um salmo bem interessante nisso que ele se propõe também. E um último aspecto que eu ainda destaco: ele é um salmo que ele não está restrito à nação de Israel, mas ele também dialoga em apontamento aos gentios. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, é a história de Deus com o seu povo, com a nação de Israel. E isso é um trato particular de Deus com o povo. O povo de Israel era um povo de prioridade para Deus, era um povo do qual o trato, o acordo que Deus tinha com uma nação da terra era com a nação de Israel. Mas isso não significava que Deus não abria as portas para os gentios, para os estrangeiros. O povo da promessa, o povo da aliança era a nação de Israel, mas era permitido que gentios que quisessem se ajuntar, a estar junto com o povo de Deus, eles poderiam vir. E alguns textos da palavra de Deus vão fazer essa ligação para com os gentios, e esse salmo aqui, ele mostra exatamente isso, ele aponta também para os gentios. Então isso é algo muito interessante como um traço desse texto também. Vamos notar aqui alguns detalhes bem interessantes desse texto que a gente vê aqui. Ele diz assim, olha, primeiro, começando o texto, ele vai estabelecer logo de cara esse convite, quando ele diz assim: cantai ao Senhor. Isso é um convite, com um atrativo, com um impulso que é dado aqui pelo escritor do Salmo. Cantai ao Senhor, não deixe de fazer parte disso. E ele diz: cantai um cântico novo. Esse novo não tem a ver somente com uma música que talvez ainda não tivesse sido cantada. Não é somente assim, mais uma música, mais uma composição, porque a gente tem uma festa para festejar.
Mas quando é dito aqui um cântico novo, a ideia é algo mais ou menos nesse sentido. Olha, um cântico novo que é muito especial. Hoje em dia nós já estamos em outros tempos e as coisas mudaram bastante, então essa realidade já não é mais tão presente. Mas algum tempo atrás, isso fez parte da minha infância, dos meus dias, você esperava pelo Natal, e Natal geralmente era o dia que você estreava uma roupa nova. Alguns aqui talvez tenham experimentado isso, né? Graças a Deus hoje a gente não precisa do Natal, né? Mas veja, não se tratava de somente uma roupa que você nunca tinha usado, mas era a roupa do Natal, entende? A roupa nova. Então é uma roupa especial, é aquela roupa que você sabe que ela está guardada para uma ocasião especial. Hoje a gente experimenta isso talvez quando a gente vai para um casamento, para uma festa, a gente compra algo visando uma intenção, é um algo novo, mas é um algo que traz um significado muito especial, não é verdade? Então tem um aspecto de honra, de especialidade aqui. E quando ele diz cantar em um cântico novo, é algo assim, esse Deus merece um cântico novo. Esse Deus merece nossas melhores palavras. Esse Deus, Ele merece a nossa melhor expressão de devoção. Então, ainda que a gente até recante um cântico do qual a gente cante, já há muito tempo, ele precisa ser cantado, entoado nas melhores palavras, nas melhores devoções, nas melhores devoções, melhor. Hoje aqui, por exemplo, nós cantamos um cântico que nós cantamos muito ele, grande. Eu estava cantando nele, pensando já um pouco nisso, em dizer assim, olha como essa letra ela é profunda, porque nós não estamos cantando grande para que Deus seja grande, nós estamos cantando grande porque Ele é grande, e Ele é algo que nós percebemos na nossa vida, e prazerosamente nós devemos ter o gosto de cantar esse cântico, dizendo assim, como Ele é grande, e Ele é grande na minha vida, eu percebo, eu constato essa grandeza de Deus na minha vida. Então pensar num cântico novo tem a ver num cântico que ele pode ser novo, ainda que você o tenha cantado muitas vezes. Porque assim como existe a roupa do Natal, existe aquela roupa que você gosta muito, uma roupa muito especial, uma roupa que talvez você tenha investido um bom valor nela, e você não usa ela em qualquer ocasião. Mas existe aquele dia que você fala assim, hoje é o dia de eu voltar ao armário e pegar aquela roupa e usar de novo, porque esse momento pede isso. Há músicas, meus irmãos, que eu já cantei inúmeras vezes na minha vida, mas houveram dias em que eu estava com a congregação, com a igreja, cantando uma música que eu já tinha cantado muitas vezes, e num dado momento cantando uma letra repetida, que eu já tinha ido a ela tantas vezes, eu me deparei com uma verdade na letra em pensar assim, olha como isso é especial e eu nunca tinha pensado nisso, olha como essa letra, ela é magnífica. E ali mesmo tendo repetido essa música por tantas vezes, aquela música se tornou um cântico novo ao Senhor, porque o meu coração estava ligado para apresentar a minha melhor conexão com Deus enquanto eu estava ali louvando, entende? Então quando nós olhamos para um cântico novo, é o salmista dizendo assim, venha com o melhor cântico para o Senhor, seja ele inteiramente novo, ou seja algo do qual faça parte do seu repertório já de algum tempo, mas traga ele como algo especial para quem você quer cantar de verdade, para quem você quer botar a sua voz, para que ele a ouça, e ele a goste de ouvir, porque ele sabe que você não está simplesmente cantando, emitindo ruídos para fora, mas o teu coração, a tua alma, a tua mente está adorando enquanto ela canta. Cantai ao Senhor um cântico novo. A gente vê também esse aspecto nesse salmo ser dito, esse acoplamento dos gentios à nação de Israel, quando ele vai dizer em vários aspectos, ele diz assim, olha, cantem um cântico novo, todos os moradores da terra, não é só a nação de Israel, não é só Jerusalém, não é só o povo de Israel, mas cantem todos os moradores da terra. Ele vai dizer assim, anunciem entre as nações, ele está dizendo assim, não é só em Jerusalém, não é só para as tribos, mas é para todas as nações, entre todos os povos precisam ver o quanto Deus é grande, o quanto Ele é maravilhoso, e nós precisamos anunciar. Ele vai dizer, tributai, ó famílias dos povos, dizendo, famílias, tributem, tremem diante dEle, todos os habitantes da terra, dizei entre as nações, ou seja,
Conte desse Deus por todas as nações, por todos os povos, sejam os de dentro, sejam aqueles dos quais você tem um convívio comum, seja daqueles que ainda não estão aqui, mas que podem e devem estar aqui, do qual você deve ter uma parte, sim, nessa anunciação. Ele abre esse canal em direção aos gentios, e ele vai dizer assim, olha, a gente tem essa ênfase sobre divulgar, sobre falar bem dele. Uma das músicas que nós cantamos aqui hoje, nessa noite, diz, né? Bendirei sempre ao Senhor. A gente não usa esse verbo no dia a dia, certo? Olha, Lucas, hoje, essa semana eu bendisse sobre você a alguém. A gente não fala isso. Mas a ideia contida aqui em bendizer é falar bem. E você só fala bem de verdade de alguém que você gosta, de alguém que você ama, de alguém da qual você reconhece o valor dela. Não sabe aquele amigo que é alguém muito especial e quando alguém está conhecendo essa pessoa, vem falar dela para você, ela ainda está naquele ambiente da descoberta e você fala assim, não, esse cara é gente boa, essa pessoa você pode confiar. Como é bom passar tempo com aquela pessoa, porque você está dizendo bem daquela pessoa, você está bem dizendo acerca daquela pessoa, daquela realidade, não é? O salmista diz, olha, bendizei o seu nome, o nome do Senhor. É o salmista dizendo assim, olha, não deixe de bendizer o nome do Senhor. O Senhor, Ele é muito bom. O Senhor, Ele é grandioso. Conte para as outras pessoas o quanto Ele é bom na sua vida. Ó nação de Israel, conte o que Deus tem feito por vocês. Conte aos outros povos aquilo quão especial Ele é para vocês. É a mensagem do salmista. Proclamai a sua salvação, Ele é um Deus salvador. Isso vai ter uma outra proporção a partir de Jesus em diante, mas Deus sempre foi um Salvador, e Deus sempre proveu salvação para o teu povo diante das suas maiores dificuldades, faz parte da bondade de Deus, dessa característica de Deus em ser bom. Proclamem, divulguem da salvação do Senhor, anunciem a sua glória, anunciem as suas maravilhas, é dizer assim, é Ele dizendo, olha, contem, anunciem da glória do Senhor, essa manifestação dele. Ele é um Deus presente. Ele não criou o mundo. O Deus criador, é o salmista dizendo assim, sabe esse Deus a quem nós estamos comemorando o aniversário da criação? Ele não criou o mundo e foi embora e foi criar outros mundos e nos deixou aqui a revelia. Ele não deu corda, o conceito deísta. Ele não deu corda no mundo, criou e saiu fora e foi viver outra coisa e nos abandonou aqui. Não, Ele criou e Ele está presente. Ele tem feitos, Ele tem maravilhas. Quando a gente fala da glória do Senhor, nós estamos falando da presença do Senhor. Ele está dizendo assim, ó nação de Israel, se vocês têm convivido então com Deus, vocês têm presenciado a glória, a presença de Deus, essa presença majestosa, grandiosa, exuberante. E aí ele vai dizer, anunciem dessa glória, porque tem gente que ainda não viu essa glória e vai contar para eles o quanto essa glória é boa, o quanto é bom desfrutar dessa presença, o quanto essas maravilhas simplesmente revolucionam as nossas vidas, não é? Não é no sentido assim, ó, de vão anunciar a sua glória, as suas maravilhas para contar vantagem de porque você está com Deus e os outros não estão. É no sentido de vá trazer eles para ver a mesma vitrine, o mesmo display, a mesma beleza, o mesmo quadro de arte que você está vendo. Convida eles para que eles também fiquem de queixos caídos em ver tamanha glória, tamanha beleza, tamanha majestade, não é? E ele diz, então no versículo 10, e dizei, o Senhor reina. Olha ele entronizando Deus aí, não é? O Senhor reina, Ele firmou o mundo diante da comemoração do aniversário do mundo, do Criador que tem parte nisso tudo. Ele reina, Ele firmou o mundo e Ele julgará os povos com justiça. Então a mensagem do salmista é, divulguem, falem bem do Criador. E por que divulgá-lo? É um outro grupo aqui de aspectos que eu quero frisar. Divulgar a Deus, divulgar ao Criador, divulgar ao Rei, porque Ele é grande, é uma das palavras aqui que o salmista diz. Divulgar a Deus porque Ele é digno de ser louvado, também é uma das frases desses salmos.
divulgar a Deus porque Ele é mais temível do que todos os deuses, e quando ele diz dos outros deuses, ele está dizendo dos deuses dos outros povos. Essa frase aqui, nessa frase, ele não está reconhecendo a presença e a realidade de outros deuses enquanto deuses que existem, mas ele está dizendo assim, olha, existem outros povos que têm os seus deuses, têm as suas crenças, mas ele está dizendo a respeito desses deuses, ele é mais temível do que esses outros deuses, porque ele é um Deus verdadeiro. No texto original aqui tem algo bem interessante, tem um trocadilho que ele faz aqui. Ele vai dizer assim, porque esses outros deuses, eles são ídolos. Isso aqui no hebraico ele quer dizer assim, esses outros deuses, eles são Elilim, isso quer dizer, eles são nulidade, eles são deuses, mas na verdade eles são ídolos, porque eles não são de verdade, eles são feitos com as próprias mãos, eles são conceitos criados por homens. Mas o nosso Deus fez os céus, Ele é real, Ele não é um conceito criado por nós, Ele existia antes de nós, Ele nos criou, Ele estendeu o firmamento, Ele criou a natureza da qual nós participamos dessa festa aqui, desse novo ano do qual Ele nos dá. E aí é por isso que ele diz, não é? Por que divulgá-lo também? Ele diz, porque a glória, a majestade, a força e formosura, essas características que ele diz acerca de Deus, são as mesmas características que eram atribuídas à Arca da Aliança, glória, majestade, força e formosura. Não era porque a Arca da Aliança ela era algo sagrada em si mesma, da sua própria constituição de ser dela mesma. A Arca da Aliança ela era suprema porque ela representava a presença de Deus. Então essas 4 características têm a ver com a pessoa de Deus, que estando em meio à Arca da Aliança daquele tempo, ou estando em meio ao seu povo, é o Deus de fato dessas características, um Deus de glória, um Deus majestoso, um Deus de força, um Deus de formosura e glórias no seu santuário. Esse santuário ele tem um aspecto da habitação de Deus ali, que era representada no templo, mas também no aspecto celestial, que remetia à figura espiritual, sim, de Deus. Ele prossegue na ideia de um convite, de um outro convite, quando ele diz, a gente vai ver, tributai, ó famílias dos povos, tributai a Deus glória e força, e a glória devida ao seu nome. Na maioria das versões que a gente vai ver da palavra de Deus, vai ser usado aqui, deem glória ao Senhor. E ela é uma aplicação, uma tradução válida também. Mas esse conceito do tributar, ele é muito interessante para a gente entender o que o salmista de fato ele está querendo dizer aqui, quando ele está colocando essas palavras. Vejam, todos os súditos de um reino, eles tinham que tributar ao rei ao qual eles eram súditos. Porque o conceito era assim, o rei ele era dono de toda a terra. Então, por bondade e benevolência, ele concedia a terra para que o súdito fosse lá cultivar a sua terra. E em resposta a isso, daquilo que ele produzia, ele voltava ao rei, e parte daquilo que ele ganhava, que ele lucrava, que ele obtinha com o cultivo daquela terra que não era dele, ele pagava tributo ao rei, em dizer assim, está aqui rei a sua parte, obrigado porque eu não tinha nada, o Senhor cedeu uma terra, eu cultivei essa terra, eu agora tenho lucros, eu agora tenho ganhos, eu agora tenho dividendos, mas está aqui a tua parte, eu pago tributo ao Senhor, porque você, o meu rei, de quem eu sou súdito, você me concedeu essa oportunidade, e eu estou aqui para tributar a ti. Então, além desse aspecto de pagar o tributo que a gente vê aqui, a gente ainda vai entender um outro aspecto aqui. É um pagar um tributo, mas também é o estar diante de alguém que tem a maior importância para você. Porque você, na figura de um súdito comum de um reino, você está diante do rei, a figura maior dessa realidade. Hoje, nesses nossos dias, a gente tem dificuldades para entender isso, sabe por quê? Porque a gente vive num tempo secularizado. A gente está falando disso na IBD de férias esse mês aqui. É um tempo secularizado, então o humanismo tomou conta, então tipo assim, cada um é dono do seu nariz, cada um é o rei da sua própria vida. Então esse conceito ele se diminuiu ao longo dos séculos na história recente. Mas em todo o processo da história você tinha figuras postas que detinham poder e havia essa figura de submissão a quem tinha mais importância de fato.
E o salmista, que sempre se projeta e enxerga Deus como um rei, como um grande líder, ele projeta essa ideia quando ele vai dizer assim: olha, tributem à família dos povos, tributem glória e força. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim: olha, ao longo, vocês israelitas, acabaram de encerrar um ano judaico. Vocês obtiveram êxitos, vocês obtiveram sucessos, vocês obtiveram experiências na vida de vocês que demonstram experiências de força. Como assim? Vocês conquistaram coisas, vocês obtiveram a produção que vocês se empenharam, vocês lutaram e venceram batalhas, vocês obtiveram ganhos, coisas gloriosas acontecerem em meio à realidade comum de vocês. A força esteve presente em vocês. Mas o dizer do salmista é dizer assim: olha, quando você se apresentar diante do rei, não esqueça de tributar a ele a glória e a força, porque a glória vem porque ele está junto a vocês. A força do seu aparente, do seu braço que conquistou, na verdade aconteceu porque ele capacita, ele sustenta os seus braços para conquistar, para vencer, para avançar, para obter os êxitos nessa vida da qual ele permite vocês viver. Então não deixem de reconhecer de Deus a força, a glória, aquilo que vem dele para que vocês vençam, tenham êxito na vida. Por isso que ele diz: olha, tributem a glória devida ao seu nome, em dizer assim, não deixem de reconhecer a Deus como aquele que está no meio de vocês e que dá a vitória a vocês. Não deixem de experimentar a grandeza de estar diante de Deus à luz desses aspectos. Ele vai dizer também: trazei ofertas. Isso aqui é um outro aspecto, porque assim, olha, na história, todos os povos, todas as nações tinham as suas divindades e ofereciam as suas ofertas a eles. Não existia essa lógica de se apresentar a quem você adorava de mãos vazias. Você trazia honrarias a quem você demonstrava a sua devoção, o seu reconhecimento. Então, quando ele está dizendo sobre o tributar e sobre o trazer ofertas, ele está dizendo a isso. Talvez o mais próximo que a gente vai ver nesses nossos dias é o quê? Sabe quando uma delegação de um país, de uma outra nação vem à sua nação e aí eles são recebidos com pompas, eles são recebidos com presentes, eles são recebidos com honras, um grande jantar, uma grande oportunidade. É nesse aspecto de que assim, olha, existe esse reconhecimento do valor a quem se está vindo e quer se honrar. Na Bíblia a gente vai ver que quando a rainha de Sabá vem visitar Salomão, ela vem visitar, ela quer conhecer o reino de Salomão, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela está curiosa para descobrir quem é esse Salomão. Mas ela não vem de mãos vazias, porque em honra, em reconhecimento ao tempo do qual Salomão abriu na agenda dele para recebê-la, ela traz presentes para ele. Então aqui o salmista está aludindo a essa ideia de, olha, trazei ofertas, não venham com mãos vazias, mas o Senhor é digno da sua honra. E entrai nos seus atos também, ele está querendo dizer assim, não se ausentem. A gente deve se lembrar, aqui eu disse há pouco, né? Haviam festas das quais todos deveriam participar. Mas essa festa aqui do Ano Novo não era uma festa obrigatória. Mas ainda assim o salmista quer dizer assim, rapaz, você acabou de encerrar o ano e você vai começar um outro e você não vai aparecer para essa festa, para esse cortejo, você não vai deixar de trazer a sua oferta, de pagar o seu tributo, de se alegrar pelo que Deus fez, você não vai deixar de honrar a Deus sobre a força que Ele apresentou na sua vida, nos seus caminhos, nos seus dias. Então ele diz, entrai, venha entrar nos seus atos, venha festejar, venha louvar ao Senhor, venha cantar, não é? Adorai a Ele na beleza da sua santidade, reconheça quem Ele é, se encante com isso, tremei diante dEle, respeite-o, ame-o e entregue a Ele a sua devoção. E depois de tudo isso ele diz, porque o Senhor reina, o Criador reina, Ele criou, Ele está presente, nós devemos experimentar isso, ele está dizendo. E daí ele parte para um desfecho bem interessante aqui, na continuidade do Salmo, porque ele vai dizer assim, essa adoração, ela não é uma adoração restrita apenas ao povo de Deus, mas a gente já viu, ele estendeu isso aqui aos gentios. Mas é curioso também que no final do capítulo, ele vai envolver a criação nesse processo da adoração aqui. Isso aqui é uma construção poética que o salmista está fazendo?
Com certeza é. Mas em tudo isso ele está expressando o quanto há da grandeza do Criador que deve ser reconhecida. É por isso que ele envolve a natureza e ele diz: na presença do Senhor, veja, na presença do Senhor, alegrem-se os céus e a terra e o mar, exultem os campos, cantem as árvores, porque ele vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Veja que a natureza participa de uma adoração de esperança e alívio, porque chegará o dia em que Deus concluirá a sua redenção, e já naquele tempo o povo celebrava e exultava isso. Sabe que é uma expressão bonita que a gente vê na Bíblia? A gente vê que lá em Jó, por exemplo, Deus falando com Jó acerca da criação, Deus diz: olha, onde que você estava, Jó? Você está querendo entender muita coisa, me questionar sobre algumas coisas? Aonde você estava quando eu estava criando todas as coisas e as estrelas matutinas cantavam alegremente? Salmo 19 também vai dizer: olha, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, elementos naturais que depõem acerca da glória de Deus. Romanos vai dizer para a gente sobre a criação que aguarda com expectativa o dia da conclusão da obra redentiva que foi oferecida para nós em Cristo Jesus. Então a Bíblia ela traz essas imagens da qual até a criação adora a Deus, a sua própria forma, ao seu próprio modo. O próprio Jesus disse que se os homens se calassem, as pedras clamariam. Isso é muito bonito, porque o salmista ele está tão encantado em entender a adoração. O salmista ele reconhece o valor de Deus. Esse salmista aqui, ele ama Deus de verdade. Esse salmista aqui, ele honra a Deus com o seu melhor. E ele quer usar todas as possibilidades viáveis, cabíveis, possíveis, não é? Para dizer assim: olha, vamos adorar ao Senhor, cantem a Ele, vivem essa expressão porque Ele é o Rei que merece o nosso melhor, desfrute disso. E aqui, gente, aplicando para nós, diante de um ano novo, aquilo que a gente pode tirar para a gente aqui, nesse novo ano, nesse 2026, olhando o Salmo 96. Ano novo, tempo de entronizar o Senhor também. O tempo fica muito oportuno para isso, não é? Importante nessa ocasião, ainda desses dias, a gente pensar sobre o que 2025 foi, porque teve lutas, houveram problemas, houveram desafios, mas Deus estava conosco, Deus estava lá nos ajudando, e Ele segue conosco, e à luz do que Ele foi, nós podemos ter esperança que Ele seguirá e continuará conosco em 2026, e diante disso tudo, como os israelitas, nós somos convidados a todo tempo e momento a entronizar Deus, a dizer assim: olha, eu te exalto, olha Deus, tu és grande para mim, o Senhor é tudo, o Senhor tem a minha honra, o Senhor tem a minha melhor devoção, o Senhor tem tudo daquilo que eu tenho e sou. Por todos os dias de um novo ano, a gente pode viver isso, mas esse tempo ele é muito especial para a gente viver esse tempo de consagração, de pensar em Deus que continua no trono e que reina e que tem os seus olhos sobre nós ao longo dos dias que virão em 2026. Em tudo aquilo que esse ano reserva para nós, nós devemos entronizar o Senhor em todos os momentos. Devemos viver impulsionados e animados para essa adoração, porque Deus está agindo. E preste atenção, Deus está agindo. Deus está realizando coisas grandiosas próximas a nós. Deus tem feito maravilhas. E eu estou dizendo isso aqui categoricamente, porque se de alguma forma a gente não tem percebido, é porque de alguma forma nós estamos com os nossos olhos fechados e a gente não tem percebido o agir de Deus próximos a nós. É possível que isso aconteça? É muito possível. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica de férias refletindo sobre isso a partir de hoje. Começamos pela manhã, seguiremos em janeiro. Esse nosso tempo moderno, ele lota as nossas agendas, ele lota os nossos celulares, as nossas memórias, os nossos bytes, os nossos neurônios com informações necessárias e desnecessárias, coisas importantes e coisas nada importantes. E a vida vira um ciclo.
a vida vira um acelerado de coisas, um amontoado de informações em que muitas dessas coisas nem importantes são. Porque gerações atrás a gente não vivia com o smartphone na mão o dia inteiro, das 24 horas que a gente vivia, a gente não passava cerca de 20, 16 horas com esse treco na mão, e as pessoas viviam uma vida real, de verdade. Mas esse bom recurso tecnológico que é maravilhoso, esse mundo moderno tem nos enchido de coisas em que às vezes a vida só vira um checklist de coisas para atender, contas para pagar, objetivos para alcançar. E tantas vezes Deus está realizando das maiores maravilhas próximos a nós e nós estamos de olhos fechados a ponto de não enxergar e ver. E o problema de quando a gente não vê, é que quando a gente não vê, a gente não adora, a gente não contempla o quadro, a gente não percebe as maravilhas, os sinais, a demonstração da grandeza de Deus em nosso favor. Isso aqui é importante porque você não deve entronizar Deus porque você foi num domingo e o pregador pregou sobre isso e aí você deve concluir logicamente, ok, deixa eu ir lá entronizar Deus. Você tem que perceber a majestade de Deus. Isso é algo que só você pode experimentar entre você e Deus. Você deve quebrantar-se o seu coração diante dEle. Você deve querer vê-lo em todos os seus feitos, naquilo que envolve a tua vida, porque Ele está agindo e se de alguma forma você não tem percebido, hoje é uma noite para você pensar, orar e pedir e dizer assim, Deus, deixe-me ver as tuas maravilhas, mostre aquilo que o Senhor tem feito, porque eu quero adorar alegre, feliz, porque eu estou vendo. Eu quero participar daquilo que o Senhor tem feito pelo mundo, eu quero viver dessa alegria que toma conta, que me enche a minha vida e transborda, vai para fora, porque ela é tão boa que eu quero anunciar, eu quero contar, eu quero bem dizer o Senhor, porque não é assim uma expressão pronta, é porque eu quero contar, falar bem de um Deus que é real, que se manifesta próximo a mim e em mim. Eu quero dizer, olha como é bom ter esse Deus na minha vida, porque Ele criou os céus e porque Ele atua na minha vida. Ele é real, Ele não é uma nulidade, Ele não é um conceito criado por homem algum, mas Ele é o Deus que me criou, é o Deus que me sustenta e me põe de pé, é o Deus da força e da glória que se manifesta e ao qual eu quero tributar, eu quero pagar o melhor tributo, a melhor honra, eu quero reverenciá-lo por tudo que Ele é. Entronizar com imperativos claros de quem se relaciona com Deus de verdade, e esse é um convite para nós ao olhar esses salmos aqui. Que não são uma simples questão de ideias e afirmativas prontas, mas nós devemos cantar novos cânticos a Deus, o nosso melhor cântico, a nossa melhor letra, ainda que alguém tenha composto, você parar e pensar naquela letra e dizer assim, Pai, obrigado porque o Teu Espírito Santo inspirou alguém a escrever algo tão profundo, isso me faz chorar, isso toca o meu seio, isso toca o meu coração, é maravilhoso demais adorar com algo que o Senhor deu a alguém, e isso me abençoa a esse tempo de adoração. Nós somos chamados também a bendizer, a falar bem do Senhor, e não é repetir o que outras pessoas estão dizendo. Existem coisas que pessoas falam e que nos põem para pensar e que nos tocam, e é legítimo você compartilhar aquilo que toca o teu coração. Mas o que é que você tem compartilhado com outras pessoas que dizem respeito à pessoalidade de Deus na sua vida? O que é que você conta de bem, de bom, de legal, de especial acerca do que Deus tem feito na sua vida? Veja, nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus de perto, Ele conhece o nosso nome, o nosso CPF, o nosso DNA, o nosso passado, Ele já conhece o nosso futuro, e Ele quer que a gente viva o melhor desse nosso relacionamento com Ele. O que de bom a gente tem a contar acerca de Deus, a falar de Deus, a bem dizer acerca desse Deus, da salvação que Ele tem feito a partir de Cristo, em Cristo sim, na cruz do Calvário, a principal delas, a redenção em Cristo, mas o Deus que salva, o Deus que livra, o Deus de livramento cotidiano. Quantos livramentos você conseguiu ver em 2025, que deverão e que seguirão com você? A gente canta muito aquela música tão linda, né? Da bondade de Deus que segue as nossas vidas. A bondade de Deus está seguindo você, e é dessa salvação que nós devemos proclamar, uma salvação presente, anunciar dessa glória, das maravilhas que Ele faz, pagar o tributo, não no sentido de dizer assim, deixa eu ir lá pagar, se eu estou devendo para Deus, eu não gosto de dever nada para ninguém, então deixa eu ir lá deixar o meu cheque para Deus. Não tem a ver com a gente dar algo para Deus, tem a ver com a gente honrá-lo, porque Ele nos deu e nos dá todas as coisas. A gente tem o prazer de dizer assim, olha, deixa eu te honrar,
deixa eu te honrar. Honrar a Deus nesse espectro é igual um pai que, assim, sabe o filho que ele não tem trabalho, ele depende do pai e da mãe, ele depende do pai e da mãe para tudo, mas ele vai lá, ele pede um dinheirinho para o pai, para ele comprar um presente para ele dar de parabéns de feliz aniversário para o pai. Ou seja, tudo é do pai, mas tem algum pai presente, alguma mãe presente que vai se desagradar de um presente desse, ainda que tenha saído do seu próprio bolso? Você vai ficar muito feliz, porque o teu filho, ele quis te honrar, ele se lembrou, ele quis te alegrar, botar um sorriso no seu rosto. Isso é honra, isso é amor, isso é devoção, isso é reconhecimento, isso é valor. E nós devemos ser esses que, cruzando um ano, a gente goste de ir lá, entregar para Deus mesmo, não porque a gente esteja, de alguma forma, a gente vai pagar alguma coisa para Deus, mas porque Ele já nos deu todas as coisas, a gente tem a alegria de retribuir, de honrar aquele que é todo amor por nós. Nós não podemos viver uma vida de sonegadores a Deus, dizer que somos filhos do amor, mas a gente não faz questão nenhuma de honrar a Deus. Como assim? Que sentido que isso faz? Não é? Mas entregar a Deus, dando o melhor. Olha, um ano para a gente entrar nos atos do Senhor com gosto, com alegria. Vir à casa de Deus não porque o fulano de tal, porque o ciclano de tal, porque o diácono tal, porque o líder tal, porque o pastor tal vai estar lá. Mas é assim, se você entendeu que essa é a casa, uma das casas de Deus, onde você pode ter convívio com o povo de Deus, ligação com o corpo, sintonia com o reino, você vai lá porque você sabe que, ainda que um e outro às vezes possam, na sua humanidade, se chatear você, se decepcionar você num ato, numa atitude, numa circunstância, ainda assim você está ali por causa de Deus, por causa do sangue no Calvário, e você faz questão de ir lá, porque ali, ainda que humanamente a gente viva dificuldades, e faz parte de quando gente está junto, é o lugar onde Deus está se manifestando, e você quer participar desse movimento de não se ausentar onde o povo de Deus se reúne, de não deixar de estar em casa, em família com o povo de Deus, não é? Não deixar de entrar nos átrios, trazer ofertas ao Senhor, sabe, ter o prazer de dizer assim, eu não vou para estar com Deus de mãos vazias. E é muito banal a gente pensar que isso tem a ver simplesmente com ofertas financeiras. Isso no nosso tempo é muito explorado da pior forma possível. Mas nós nunca devemos vir à casa de Deus de mãos vazias. E a primeira coisa que nós devemos trazer é a nossa mente e o nosso coração cativos e quebrantados ao Senhor. Não adianta a gente sentar aqui, trazer um ofertão, e o nosso coração está pensando em um monte de coisas lá fora. Deus não se agradará disso, não terá efeito nenhum. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua honra, Deus quer a tua primazia, porque Ele te acolheu como filho em Cristo Jesus. O envolto disso tem a ver com uma convergência só de adoração, de reconhecimento. Então começa com, eu vou estar lá, porque lá é o lugar onde o povo de Deus está, onde os dons de outras pessoas vão construir, edificar, somar e abençoar a minha vida. Lá é o lugar onde eu vou ter a oportunidade de abençoar alguém. Lá é o lugar onde eu vou adorar com outros, porque várias pessoas buscando cantar um cântico novo ao Senhor. Ali é o lugar onde eu vou poder abrir a palavra com outros irmãos, e o Espírito de uma forma sobrenatural atuará para que a gente obtenha as verdades profundas de Deus de uma forma tocante, sabe, trazer a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, vir com a nossa melhor disposição em falar assim, eu vou passar um tempo com o povo de Deus, e ali na casa do Pai grandes coisas estão acontecendo. Adorar ao Senhor, reconhecer a beleza, tremer, levar a sério, ou seja, respeitar, saber que está-se ali não por causa de homens, mas por causa de Deus, e em todo tempo reconhecer o Senhor reina quando estou aqui, o Senhor reina no meu dia a dia, na minha semana, no trem, no ônibus, no metrô, no carro, nas interações humanas, entronizar Deus ao longo de um novo ano. A gente aprende isso olhando para esse salmo aqui. Entender também que isso tem a ver com o aspecto dos de dentro e dos de fora. É maravilhoso experimentar essas bênçãos todas aqui na dimensão dos de dentro, do reino de Deus, da casa de Deus, da família de Deus, do povo de Deus. Mas o que o salmista nos ensina é em dizer assim, olha, não fique contemplando a galeria de arte dos feitos de Deus sozinho, mas tem mais gente que precisa contemplar tudo isso. Anuncie, vai lá levar o ingresso, para que eles venham
para que eles participem, para que eles tenham esse prazer, essa alegria. Existe um motivo principal para a gente não deixar de fazer isso, que é, o nosso Deus e Pai, Ele, a partir do seu próprio exemplo, Ele é assim. Nós estávamos lá, perdidos na rua da amargura, e Ele foi lá, Ele mandou alguém lá atrás da gente, para que a gente estivesse aqui, para que a gente estivesse experimentando as grandezas de Deus. E agora, tal qual o exemplo do nosso Pai, a gente deve ter o prazer de pensar assim: Pai, onde eu estarei, com quem eu falarei, a quem eu anunciarei, a quem eu direi, porque essa não é uma casa só para os de dentro, mas o Senhor quer pessoas que estão lá fora, para que venham aqui participar de tudo isso também. Sendo como o nosso Deus é, Ele assim fez para nós e nós devemos fazer para com outros também. Pastor, tudo isso, ok, mas parece difícil, incomum, sabe? E aí, finalmente eu aplico aqui para a gente também. A gente deve aprender com a criação, né? A beleza real e grandiosidade onde Deus está. Tal como o Salmo diz, onde Deus está presente e onde Ele está agindo, a beleza, e a beleza causa adoração, e até a natureza tem parte e adora nisso. Essa ideia impactou muito minha vida e por isso eu sempre falo muito dela. A nossa vida, ela deve ser um palco da demonstração da grandiosidade de Deus. Porque se você foi salvo em Cristo Jesus, se o Espírito Santo agora, olha que privilégio, em Cristo o Espírito Santo vem habitar a tua vida, ele vem habitar a tua vida e você passa a ser o que a Bíblia te chama de nova criatura, novo homem. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas em Cristo você foi espiritualmente ressurreto em Cristo, e agora você é um novo homem, você é um homem espiritual para viver uma nova vida. A vida de antes, os pensamentos de antes, os objetivos de antes, tudo isso perde o valor quando você de fato vem para Jesus. E quando tudo isso acontece, a sua vida deve ser um palco para a demonstração da glória de Deus, da grandiosidade de Deus. E não é no domingo à noite, às 18, quando a gente se reúne aqui, mas a partir daqui, onde quer que a gente esteja. Porque quando você aprende a adorar e a depender de Deus, mesmo diante das dificuldades maiores que você passa, quando você sabe que você pode contar com Deus para força, para ter alegria, mesmo diante de dias de adversidade, quando você sabe que cada vitória é decorrente da grandeza, da glória, da força do Senhor que vem para a sua vida e que no tempo certo te concede todas as coisas, isso vai dar uma alegria que dinheiro nenhum, que êxito nenhum do mundo pode dar. E é uma alegria que comunicará da glória de Deus para outras pessoas também, independente de onde que a gente esteja. E o que o salmista quer dizer aqui é que, se a natureza vive essa proclamação da glória de Deus, por que tantas vezes, então, como eu disse há pouco, nossos olhos estão fechados e a nossa vida parece meio que um opaco em tantos momentos, e não mostra a cor, não mostra a vivacidade, não mostra a beleza do Deus Criador que se manifesta nos anos novos, no decorrer dos anos, dos dias que cada ano traz para a gente. Nós devemos separar em tudo isso, porque nós temos o Deus que fez os céus, o Deus que é real, Ele não é um ídolo, Ele não é uma nulidade, Ele não é um falso Deus, um Deus com D minúsculo, mas Ele é pessoal, Ele conhece a gente, e Ele quer olhar para mim e para você, e Ele quer olhar para 2026, e Ele quer que a gente experimente um ano magnífico com Ele, em que dia após dia, a gente viva a adoração, a gente celebre o que Ele tem feito nas nossas vidas, que a gente tenha um cântico novo, na entrada e na conclusão de anos e no decorrer deles. Ele quer que a gente viva a especialidade de viver os impulsionadores de adoração e levar outros a adorarem também. Ele quer que a gente viva tudo isso, porque Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver alegres. Deus sabe, meus irmãos, que tudo que a gente precisa é Ele, e a partir dEle todas as coisas mais vêm, a partir dEle todas as outras coisas mais são significadas, a partir dEle tudo Ele pode prover, tudo Ele pode oferecer.
e Ele, como Pai perfeito, ao devido tempo, Ele concede todas as coisas a nós. Nós devemos viver essa alegria da adoração, do ir ao cortejo com o povo de Deus, de ir aos átrios, de pagar o tributo, de entregar a oferta, de adorar, celebrar, proclamar, anunciar em cada dia desse nosso ano, porque isso terá a ver com uma vida vivida com Deus, uma vida aprendida com Deus, uma vida da qual reconheça e perceba o valor de Deus em cada momento das nossas vidas, e tudo isso é oportunidade demais para esse nosso 2026. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, pense nesse instante acerca do que esse salmo nos provoca. Tem um novo ano todo pela frente, um ano especial. Deus quer te ver muito feliz, muito abençoado, uma alegria que só Ele pode te dar, e essa é a alegria verdadeira. Essa alegria te levará à adoração, essa alegria levará você a honrá-lo e a amá-lo, e a experimentá-lo tudo de bom que Ele tem para você. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse texto precioso das Sagradas Escrituras, que nos apresentam um adorador, vivenciando algo profundo contigo, mas inconformado de viver isso sozinho. Ele quer envolver outras pessoas nisso contigo, Senhor. E é maravilhoso ver essas palavras inspiradoras que hoje nos provocam diante desse novo ano que a gente tem pela frente. O Senhor quer que nós sejamos, ó Pai, adoradores tocados, transformados, totalmente, ó Pai, sensibilizados a tudo que o Senhor é e ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas e no nosso entorno. O Senhor quer que a gente viva a grandeza, ó Pai, de adorar em todas essas expressões, de trazer nosso melhor cântico, seja ele inteiramente novo, ou seja ele, ó Pai, novamente cantado com o melhor coração, com o melhor entendimento daquilo que de novo o Senhor renova nas nossas mentes. O Senhor quer que a gente bendiga ao Senhor, não porque o Senhor tenha um ego que precise disso, mas o Senhor quer que a gente bendiga o Senhor, porque o Senhor sabe que quando a gente bendizer o Senhor, isso tem a ver com uma vida que de fato tem percebido, enxergado o Senhor, e essa é a boa vida a ser vivida quando a gente reconhece o sobrenatural de Deus acontecendo, interagindo, se apresentando, provocando, nos levando para momentos, ó Pai, incomparáveis, indescritíveis, Senhor, com qualquer outra experiência, lance ou episódio da vida, Pai. O Senhor quer, porque o Senhor sabe que quando a gente bem dizer acerca do Senhor, é porque nós estamos vivendo o melhor contigo, e o Senhor quer que outras pessoas sejam inspiradas a viver o melhor também com o Senhor, a partir de outros que estão vivendo isso como uma verdade nas suas próprias vidas, e o Senhor espera isso de nós, ó Pai, quando olhamos para o novo ano. O Senhor, ó Pai, quer sorrir diante de tudo aquilo que nós trazemos em honra ao Senhor, porque, Pai, o Senhor tem o prazer em generosidade de nos dar em Cristo e a partir de Cristo todas as coisas. Mas esse é o reino que não simplesmente quer receber coisas do Senhor, mas esse é o reino de filhos que querem ser como o Senhor é. E tem honra, ó Pai, de imitar, ó Pai, o Senhor na figura do Teu Filho Jesus Cristo em todas as coisas. E assim faz como Pai. Vai anunciar a quem não está olhando esse quadro, vai chamá-lo para ver a beleza, ó Pai, daquilo que se vê e se assiste, Pai. Vai viver com toda a intensidade, Senhor Deus, vai buscar, ó Pai, aquilo que de melhor se pode ser experimentado, para que viva para si aqui dentro, mas também compartilhe com todo gosto para fora, Senhor Deus. Senhor Deus, as nossas vidas, elas devem ser ocasião para tudo isso, diante de novos dias que o Senhor nos dá. Então, nos ajude a viver isso de uma forma maravilhosa, porque o Senhor é bom, e nós queremos viver tudo isso contigo. Nos abençoe a tudo isso, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu 2025, obrigado porque o Senhor nos deu 2026, que agora se somará nos dias que virão para nós, e que eles sejam para a Tua glória. Que a realidade de Salmo 96, ó Pai, aconteça nesse novo ano para as nossas vidas. Que o Teu Espírito nos leve pelo caminho de viver essa grandeza, Senhor Deus, porque estamos aqui para celebrar um novo tempo, um novo ciclo, uma nova proposta de dias, honrando, reverenciando, experimentando o Teu melhor, e
e se alegrando, porque com o Senhor nós somos tão felizes. O Senhor nos faz feliz, e no Senhor, de uma forma grata, nós temos todas as coisas. Muito obrigado por isso. É assim que nós oramos e por tudo te agradecemos, no nome santo de Jesus.